Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. E agora escute a palavra de Deus. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. Não temais, filhos e filhas. Nós estamos num tempo, e talvez nunca a humanidade passou por isso. Uma prova tão grande, uma fúria do inferno tão devastadora, como estamos vivendo nesse tempo. Não há um relato no mundo aonde a família tenha sido tão atacada como está sendo atacada nesse tempo. Não há um relato no mundo que o inimigo tenha semeado tanta confusão, tanta desordem, desequilíbrio no ser humano, como está semeando nesse tempo. Não há um relato no mundo que tantas pandemias ao mesmo tempo tenham acontecido como está acontecendo agora. E é para esse tempo que esta palavra do livro do Êxodo é real para cada um de nós. Esse tempo não se pode lutar com armas humanas. Precisamos lutar com as armas de Deus, que são os carismas, que são os dons que o Espírito nos concede, porque o nosso inimigo não é humano. Aqui havia um inimigo humano, havia o faraó, havia um povo que lutava, que tinha inimigo visível, mas agora nós chegamos num ponto que a batalha não é mais. Quando você vê as guerras que estão acontecendo na Europa, as guerras que estão acontecendo em Israel, as guerras que estão acontecendo na América Latina, quando a gente vê os descasos que estão acontecendo, a gente percebe que já não são mais os homens que estão agindo, mas é o demônio agindo através de homens e mulheres de uma maneira cruel, de uma maneira que nós precisamos entender. Chegou a hora de Deus combater por nós, porque nós mesmos, por nossa força, não poderemos. Chegamos num tempo, e eis que esse tempo é iminente, e que se aproxima rapidamente, e Nossa Senhora tem falado muito disso, dos 3 dias de trevas. Eis que chegou um tempo, e esses 3 dias de treva ainda não é a vinda última de Jesus, não, que também é iminente, mas ele vem para purificar o bem e o mal, para separar os cabritos das ovelhas,
para colocar em posição de vitória aqueles que aceitam e que vivem a vontade de Deus, a direita de Deus, e para separar à esquerda aqueles que não quiseram aceitar a vontade de Deus. Esse tempo, meus irmãos, e essa palavra, ela é profética para hoje, não é um tempo de temor, não é um tempo que a gente deve se desesperar, mas perceba, o demônio, ele está colocando desespero na humanidade. Não tem um relato no mundo que as pessoas tenham se suicidado tanto como estão se suicidando agora. Que a ansiedade, o pânico, a fobia, o medo, está levando as pessoas a um caos, a perder o sentido da vida, a não acreditar mais na existência de Deus. E vocês podem dizer, não, mas talvez não. Há pouco tempo, o Brasil e o mundo ficou em choque com o desastre da natureza que aconteceu no Rio Grande do Sul. Inocentes, pessoas de fé, crianças, doentes, idosos, ninguém foi poupado, porque as pessoas já não mais queriam Deus e decidiram viver sem Deus, e as catástrofes começaram a chegar. Isso é desde todos os tempos, não é só agora não. E depois de uma catástrofe dessa, onde o país se uniu, onde o mundo se uniu para dar de novo dignidade de vida àquelas pessoas, uma cidade do Rio Grande do Sul ergue a maior imagem em honra a Satanás até hoje no mundo. Percebam, isso não é normal, isso não é natural. Isso é o desespero da serpente maldita. A mesma serpente que tentou Adão e Eva no paraíso. Só que lá a serpente tinha tempo. Ela seduziu, ela encantou, mas sempre com a mesma prática, fazendo como se a mentira fosse a verdade, como se o bem fosse o mal, como se o mal fosse o bem. A mesma coisa acontece hoje, só que hoje essa serpente está desesperada, porque ela sabe, como diz o livro do Apocalipse, capítulo 12, pouco tempo lhe resta. Portanto, meus irmãos, para esse tempo Deus diz, não temais, porque eu mesmo combaterei por vós, eu mesmo vencerei, não tenhais medo, ao contrário, mantendes a fé, mantendes a confiança, buscai as coisas do alto, como nos ensinava o nosso primeiro Papa, São Pedro. Desapegai-vos das coisas deste mundo. Chegou o tempo de viver aquilo que Jesus também fala em Mateus: vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Dá-me vossos fardos, dá-me vossos tormentos, dá-me vossos medos, dá-me vossas doenças, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Ao contrário, aqueles que perderem a fé nesse tempo, o jugo de Deus não será suave. O peso de Deus não será leve.
Muitos estão se confundindo também nesse tempo. Eu tenho que aproveitar a vida, Deus me perdoa. Verdadeiro. Deus é misericórdia. Verdadeiro. Mas Deus é justiça. E a medida do perdão de Deus é a medida do nosso perdão. A medida da misericórdia de Deus é a medida da nossa misericórdia. Felizes os misericordiosos, Jesus fala nas bem-aventuranças. Só eles alcançarão a misericórdia. Na Bíblia, a palavra não tenhas medo, ela aparece 366 vezes, do Gênesis ao Apocalipse. Deus sempre vem em socorro do seu povo, quando ele já não tem mais ninguém por ele. Hoje, se você pegar as 4 pilastras de defesa do ser humano, primeiro, meios de comunicação, não temos mais, não servem mais a Deus, mas ao demônio, mentem. Hoje, se você liga um meio de comunicação secular, você não recebe uma notícia na sua casa, mas você é induzido por eles a acreditar naquilo que o sistema quer te comunicar. Exército, não temos mais, já não está mais em defesa do povo, já não está mais em defesa da nação, mas dos seus próprios interesses. Hoje, vemos o povo massacrado, vemos o povo humilhado, vemos as leis de morte, vemos o povo que é levado à miséria como gado ao matadouro. Olha o que está acontecendo na Venezuela. Olha o que está acontecendo na Guatemala. Olha o que está acontecendo em todas as nações. Terceiro ponto melhor. O quarto é o mais perigoso, vou deixar falar por último. Terceiro ponto. Os governos deveriam trabalhar em favor do povo. E hoje você vê o governo trabalhando para escravizar o povo, para oprimir o povo, para destruir e impedir. Hoje está difícil por causa do governo que temos no mundo, de pregar a palavra de Deus no último domingo de carnaval. Mas não tenhas medo. Eu estava na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, pegando um encontro de rebanhão de carnaval. É um encontro de conversão. Você sabe disso, filho, você pregou no Brasil inteiro, Deus te fez um grande profeta dessa nação e continua sendo. No rebanhão a gente prega querigma, porque é encontro de conversão, é como no grupo de oração. E eu fui ler, eu estava falando de Jesus é o Senhor, e Deus me disse: eu não posso ser o Senhor aonde a vontade do meu Pai não se estabelece. Então Deus me deu a palavra do Gênesis. Deus fez o homem, e desde que Deus fez o homem, para Deus homem é homem. Deus fez a mulher, e desde que Deus fez a mulher, para Deus mulher é mulher. Qualquer coisa fora disso não está no plano de Deus. Deus disse: o homem deixará sua casa e se unirá à sua esposa.
A esposa deixará a sua casa e se unirá a quem? Ao seu marido. Qualquer tipo de união fora disso. Aí a gente vê as ideologias falando tudo ao contrário. O que tinha lá? 4 pessoas dentro da chácara eucarística, chamada Chácara de Santa Cruz, onde está a Canção Nova. Levantaram, foram na delegacia fazer um BO para o delegado me prender, porque eu estava agredindo as pessoas, pregando a palavra de Deus, a Bíblia. Todo mundo tem direito de viver o que quiser viver, mas a gente não pode esquecer que aquilo que a gente escolhe tem consequência. E aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher. Aí o delegado veio, pediu para ver, e eu pregando, conduzindo a adoração. Graças a Deus que o delegado foi guiado pelo Espírito Santo, senão eu não estava aqui hoje. Aí o delegado veio, pediu a fita, sei lá que nome que se dá, a gravação do que eu estava fazendo. E o delegado falou: pode mandar ele continuar pregando, que ele está lendo a Bíblia. Ninguém pode prender ele por ele ler a Bíblia, mas as pessoas querem te prender hoje por você ler a Bíblia. Há poucos dias, veja como é a fúria do demônio. Surgiram tantos movimentos feministas, que de feminismo não tem nada. Eu acho que é diabolismo, capitalismo, infernismo, qualquer coisa. Não, direito da mulher, E o que aconteceu nas Olimpíadas agora? 2 transexuais, numa luta de boxe, se tornaram campeão e vice-campeão e derrubaram todas as mulheres nos primeiros segundos de luta. Porque homem é homem, mulher é mulher. Cadê os movimentos feministas para defender o direito da mulher? Aonde eles estão? O diabo é assim. O diabo te convence a acreditar no caminho do inferno, e quando você está precisando de ajuda, o que ele vem e faz? Joga você no caldeirão. Não te ajuda não. Olha, tem muita gordinha bonita por aí, mas aquele tribufu que colocaram para representar Jesus na abertura das Olimpíadas é pior do que um trem pegando fogo de feio. Aonde que o ser humano chega? E todo mundo vê e acha normal. Todo mundo está achando isso. Não, é sim, é a modernidade, é não sei o quê. Cuidado. Nós não temos mais os políticos em nossa defesa, mas políticos que estão implantando o inferno. E no nosso país nós temos um regime presidencial eleito pelo povo, e quem tem governado é um regime judicial, não eleito pelo povo. E todo mundo está quieto, acuado, com medo. Não temais. Se Moisés tivesse temido ao faraó, aquele povo não teria atravessado o mar a bem enxuto, não teria vencido as pestes, não teria vencido as pandemias, as doenças que vieram, teria tudo morrido escravo do faraó. Chegou um tempo, voto não tem preço, voto tem consequência. As pessoas não gostam de falar nisso porque diz que é política. Eu não falo de política, eu prego o evangelho. Apesar que o Papa Francisco está dizendo que a política é um grande instrumento de evangelização. Então o que eu estou falando, eu estou com a igreja, eu não estou sem a igreja. Mas vamos supor, aqui pare e pense. Esse sistema que está aí, no mundo hoje, do comunismo, do socialismo, que não tem nada de social. Esse sistema que está aí é bom? É o que você quer aqui para o Brasil?
para a tua cidade. Então o que você tem que, você tem que ser inteligente. Você tem que votar para todo mundo que está aliado a isso, que está nos partidos que apoiam isso que está aí. É questão de inteligência, é o que você quer para você. Se você votar para alguém que é contrário disso que está aí, você não está sendo honesto. Agora, se você acha que o que está aí não está de acordo com a palavra de Deus, não é a favor da vida, não é a favor da família, então você não pode votar para vereador, para prefeito que está aliado a isso aí. É a única maneira de derrubar o sistema. Ah, mas é meu pai. Não vota. Ah, mas era um grande pregador do grupo de oração, está lá no partido aliado a isso. Não vote, nem que seja um grande pregador. É a única maneira de destruir o sistema. Como que alguém pode pregar Jesus Cristo e ser contra a palavra de Deus? Não tenhas medo. O livro do profeta Macabeus diz: lutemos pelo nosso povo, pela nossa religião, pela nossa família. Nossa, vocês ficaram tão silenciosos. Ou vocês estão repreendendo, ou reprovando, ou aprovando tudo, ou dizendo assim: vamos ficar quietos para ver ele se ferrar. Fica preocupado comigo não. Para mim hoje, eu cheguei a uma conclusão, sabe, irmão? Eu não quero morrer dessa morte comum que todo mundo morre. O que é morte comum? Todo mundo morre porque sofreu um acidente, caiu um avião, morreu. Natural, é morte comum. Ah, todo mundo está morrendo de câncer. Morte comum. Ah, todo mundo está morrendo de infarto. Essa é mortezinha comum. Eu não quero esse tipo de coisa para mim, não. Eu quero uma morte nobre. Eu quero uma morte potente. E qual é a morte potente? Martírio. Chegou o tempo do martírio. Se você quer morrer comum como esse, fica aí se aliando a essas coisas. Eu não me alio não. Eu comigo não. Ou vai ou racha, ou troteio ou sai da estrada. E já disse, eu não quero ser um pregador que anuncia o céu para os outros que vai para o inferno. Eu quero o céu. E se eu quero o céu, eu tenho que estar disposto ao martírio. E aí nós entramos no quarto ponto. Quanta confusão dentro da igreja. Quantos líderes da igreja hoje rasgando a Bíblia, rasgando o catecismo da igreja. Quantos líderes dentro da própria igreja católica e de outras igrejas cristãs, aliados a um sistema de morte, a um sistema que quer destruir aquele que é indestrutível, que é Deus. Nossa Senhora tem nos ensinado. Chegará um tempo que sobrará o imaculado coração e a palavra de Deus. Se qualquer pregador, não importa o cargo que ele tenha dentro de uma igreja, anunciar qualquer coisa que está desconectada da palavra de Deus, não obedeça. Fique com a verdade. Conhecereis a verdade e sereis verdadeiramente livres. Estamos no mês da palavra. É pela palavra de Deus que seremos salvos. É pela palavra de Deus que seremos curados. O Senhor mesmo combaterá por vós. Não vos preocupeis em vos defender, diz a Bíblia. O Espírito Santo falará em vós. Não vos preocupeis o que dizer,
Como responder quando fores perseguido por causa do meu reino? O Espírito Santo vos defenderá. Cuidado, nas próximas eleições, eu e você poderemos dizer se nós somos de Deus ou do diabo, se nós estamos com a verdade ou a mentira, se nós estamos com a palavra de Deus ou com as ideologias. Cuidado, voto não tem preço, voto tem consequência. Mas não temais. Quero trazer a palavra que diz o autor da carta aos Hebreus. Primeiro, antes de trazer a carta aos Hebreus, quero trazer Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14 seguintes. Conservai entre vós a paz. Pedimos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos, e tende paciência para com todos. Vede que ninguém pague o mal por outro mal. Antes, procurais sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Vivei contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças a Deus, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo. Olha que a palavra está dizendo: examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 35 seguinte, diz assim: não percais esta convicção. Aqui está vinculado uma grande recompensa, pois vos é necessário a perseverança para fazerdes a vontade de Deus. É necessário a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bem prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco. E o que há de vir virá e não tardará. Meu justo, olha o que a palavra de Deus está dizendo, e veja que essa palavra já vem lá do Antigo Testamento, do profeta Abacuque. Meu justo viverá pela fé, porém se ele desfalecer, meu coração já não se agrada dele. O justo viverá pela fé. Portanto, se ele desfalecer, se ele desistir, se ele se aliar a esse sistema demoníaco, meu coração já não se agrada dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. A igreja está passando por uma grande prova. Em 40 anos, 40 e tantos anos de aparição em Medjugorje, sempre Nossa Senhora disse: convertei-vos, orai o Santo Rosário, confessai semanalmente, não faltem à missa, jejuai. Era no pessoal, em 25 de maio deste ano,
Pela primeira vez, depois de mais de 10 décadas, Nossa Senhora diz: é preciso orar em grupo, porque se vocês se colocarem em batalha individualmente, vocês não irão suportar o que virá ao mundo. E o que é grupo? Orar em família. O que é grupo? Não deixar de ter vida de comunidade, grupo de oração semanal, missa semanal e quiçá missa diária. Tem muita gente hoje com coisas boas sendo usado ou usando para esconder algo infernal. Eu queria saber se o Padre Carlos Alexandre, se vocês marcarem aqui grupo de oração 4 horas da manhã para rezar o terço, vai faltar lugar aqui dentro, vai ou não vai? Vai faltar lugar para demônio, porque gente, eu acho que não vai ver ninguém. Agora tem muita gente acordando pelas redes sociais para rezar de madrugada. Graças a Deus, parabéns, continue. Mas se a rede social te tirar da paróquia, se a rede social tirar você da vida comunitária, ela está te levando para o inferno. Problema da rede social, primeiro problema, a infidelidade do dízimo. Não são mais dizimistas, não ajudam mais a paróquia. Não, agora eu estou comprometido com tudo que tem por aí, menos com a casa de Deus. Depois de deixar de ser dizimista, para de confessar, porque agora eu rezo de casa. Eu não preciso mais sair de casa, eu tenho a missa em casa, eu tenho o grupo de oração em casa. Aí para de confessar, para de comungar, porque menos vezes que você deixa de confessar, mais você vai se distanciando da Eucaristia. Depois você não vai mais querer rezar em família, porque vai ter um monte de gente na tua casa que não vai querer acordar, que não vai querer ficar altas horas da noite rezando pela internet. Então você vai começar a rezar isolado, só você, individualizando a fé. Se você acha que só rezar pelas redes sociais está bom, come um churrasco pela internet, come uma pizza pela internet. Eu não estou falando mal de rede social, não estou falando mal de quem evangeliza. Eu evangelizo. Aliás, pega o seu telefone aí, segue aí, Ironismo Mudar Oficial, Facebook, YouTube, Instagram, tudo oficial. Combate 3 horas da manhã, combate 6 horas da manhã, combate 9 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas, 10 da noite, 23h30, encerra com São Miguel. Eu também tenho. Eu seria um idiota, estaria falando mal de mim mesmo. Mas o que eu estou falando é: eu e você precisamos ter vida de família. Eu e você precisamos ter vida paroquial. A pequena igreja doméstica tem que se tornar na grande Assembleia de Deus, que é o culto dominical, a Santa Missa. Senão nós vamos nos perder. Vem Espírito Santo, aviva os nossos corações. Juntos nós vamos conquistar o mundo. Gostou do nosso encontro hoje? Se você gostou, dá um like, compartilhe, mande para os seus amigos, convide pessoas para seguir a nossa missão. Somos uma missão que vive da providência. Você pode nos ajudar através do Pix que está aparecendo aqui em nosso vídeo, pelo nosso QR Code, ou também pelo doações.ironismoldaro.com.br. Na nossa loja virtual nós temos o livro Orando com a Misericórdia. 365 ou 66 dias, sempre no caminho da misericórdia. Deus te abençoe, te compense. Você se torna conosco um evangelizador. Até a próxima pregação.